Olá, estudantes do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem, muito felizes. Coloca um sorriso na cara, porque agora nós vamos aprender um pouco mais de matemática. Sim, sorriso, matemática, felicidade, tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver, sim. Vamos lá? Já mostro para você como tem. Olha lá. Nossos objetivos dessa aula, gente. Compreender e identificar a relação de dependência entre duas grandezas. Identificar características de uma função afim e identificar características de uma função linear. Temos um nominho novo aqui, ó. Então vamos lá. O gráfico ao lado. Gostamos muito de gráfico, né? Por quê? Porque no gráfico a gente tem as informações muito rápida. A leitura visual é muito mais rápida, né? Mas a gente tem que saber onde ler também. Então, o gráfico ao lado mostra o deslocamento de um corpo conforme o tempo e a sua velocidade aumentam. Você percebe que o deslocamento é linear. Olha lá, ó, está em linha, né? Como a matemática pode ajudar a estudar esse tipo de situação? Onde está caminhando e conforme o tempo a velocidade só está aumentando. Como que a gente transforma isso numa função? Como que a matemática ajuda? Vamos trabalhar isso. Então, a velocidade é uma grandeza que identifica o deslocamento de um corpo num determinado tempo, ok? Quanto ele se deslocou, em que tempo ele cumpriu esse deslocamento. Então, assim, a velocidade média, já ouviu falar nisso, né? A velocidade média mede no intervalo de tempo médio a rapidez da deslocação de um corpo. Então, a rapidez com que um corpo sai de um lugar e vai parar no outro. É uma média, velocidade média. Se você pensar no carro, a velocidade varia o tempo todo, né? Você olha lá no velocímetro, fica lá 60, 50, 30, 60, 70, 65, 80, fica variando. Então, a gente faz uma média para ter essa média desse deslocamento desse corpo, ok? Então, para calcular a velocidade média de um corpo, nós temos a seguinte fórmula. Velocidade média é igual a d, que é o deslocamento, o quanto que ele andou, dividido pelo tempo, o tempo que ele levou para cumprir esse deslocamento, certo? Logo, para isolar o deslocamento, isolar é deixar sozinho, ok? Então, esse t que está dividindo passa multiplicando. Então, o deslocamento de um corpo é igual à velocidade média dele vezes o tempo que ele levou. Função linear para calcular o deslocamento de um corpo. Então, essa aqui é uma função linear, ok? Então, mas o que é uma função linear? Então, uma função linear dada por y igual a x mais b com a diferente de zero. Os valores de a e b são os coeficientes da função. Beleza. Quando o b é igual a zero, a lei da função afim é dada por y igual a x. Eu não tenho b porque ele vale zero, ok? E daí ela é denominada função linear, ok? Então ela é igualzinha à função afim, só que é específico para quando o b vale zero. Eu só tenho o a ali, o a multiplicando o x. Então daí é chamada de função linear, tá bom? Então olha lá um exemplo de função linear. Y igual a 3x. Eu não tenho um número sozinho ali, então é uma função linear. Nesse caso, os coeficientes são o a é 3, está acompanhando a letra, e o b vale 0, eu não tenho ele. E a função afim é uma função linear, ok? Beleza? Então, olha lá, o quadro seguir com alguns valores de x e y. Então, eu tenho essa função, y igual a 3x. Se o x for 1, o y vale 3. Se eu fizer aqui a razão entre o y e o x, razão é uma divisão, é uma comparação, tá bom? Então, se eu divido y por x, 3 dividido por 1, 3. Aí, se o x vale 2, o y vale 6. Se novamente eu dividir o y pelo x, dá 3. Se o x vale 3, o y vale 3 vezes 3, 9. Determina a razão, 9 por 3, 3 de novo. E mais um valor, se o x vale 4, o y vale 12. 12 dividido por 4, 3. Então, você percebeu que a razão entre as variáveis y e x é o próprio coeficiente a? Olha aqui, ó, a razão entre eles deu o próprio coeficiente a. Isso acontece na função
linear, ok? Então, olha aqui, ó, um exemplo, ó. Se eu pegar o 10, que é a velocidade média, dividir por 5, vai dar o meu 2. Se eu pegar o 20 e dividir pelo 10, que é o tempo dele, 20 dividido por 10 vai dar 2. Então, veja que a razão entre a velocidade e o tempo também permanece a mesma. É dada por essa função linear aqui, ok? Então, nesse caso, o meu coeficiente A será 2, tá bom? Agora, eu tenho um exercício aqui. Vamos ler? Em uma loja são vendidos relógios cujo preço de venda é igual a R$150. O valor da receita total, Y, da venda desses relógios é obtida multiplicando-se o preço de cada unidade pela quantidade vendida, ok? Se vendeu um relógio, 150. Se vendeu 2, 150 vezes 2, R$300 e assim por diante. Então, considerando x a quantidade vendida, determine, letra A, uma função que representa essa situação, bem fácil, né? E letra B, o valor da receita quando forem vendidos 80 relógios. É com você, já volto.
conseguiu? Desenvolveu alguma coisa aí? Registrou alguma coisa? Então vamos lá, tem que registrar, tem que botar essa cabeça para pensar aí, para que a gente consiga sair num resultado, ok? Vamos lá então. Então eu tenho essa história aqui dos relógios, que cada relógio é R$150, e ele quer saber aqui na letra A que função representa essa situação, quanto que vai receber, ok? Qual é a receita? Então vamos lá. Se cada relógio custa R$150, X é a quantidade de relógio vendido, ok? Então, se eu vender um relógio, recebo R$150. Se eu vender 2 relógios, recebo 300. Mas por que 300? 2 vezes 150. Se eu vender, por exemplo, 3 relógios, eu vou receber quanto? 3 vezes 150. Então, a fórmula, a função que representa a receita é Y igual a 150 vezes X, onde X é a quantidade de relógios vendidos, ok? Ficou fácil? E a letra B? Qual é o valor da receita quando forem vendidos 80 relógios? Então, basta trocar o X por 80. Faz essa conta aqui, 150 vezes 80, a receita será de R$12.000. Cuidado com essa quantidade de zeros aí para não se perder, tá bom? Aqui eu preferi escrever reais, mas se você quiser, pode colocar vírgula 00, ok? Deu isso teu? Deu ou não deu? Você pode trocar as letras aqui, ó. Gente, eu gosto muito do X e do Y, mas se você quiser colocar R de receitas e, por exemplo, um Q de quantidade ou um R de relógios vendidos, sem problema algum, tá bom? Poderia colocar a receita. Bom, se colocar receita não dá para colocar relógio, né? Fica muito R aí. Então, receita igual a 150 vezes Q, por exemplo, a quantidade de relógios. Tá bom? Então, a letra tanto faz. Você que determina essa situação. Beleza. 2. Ó que cedo que já deu, né? Olha aí, quando eu der uma pausa, agora você vai tomar água também. Colocando um copo d'água em um recipiente cilíndrico vazio, copo, ok? A altura da água do recipiente atinge 0,8 centímetros. Assim, ó, entendeu? 8 milímetros. Dobrando o número de copos, dobra a altura da água no recipiente. Triplicando o número de copos, triplica a altura e assim por diante, ok? A altura da água no recipiente é proporcional ao número de copos de água despejados. Quantos copos serão necessários para atingir uma altura de 10,4 centímetros? Olha lá, vou dar um tempinho, você pode até ir na cozinha, correr e fazer uma prática agora, tá bom? Dá tempo. Vai lá que eu te espero.
Entendeu como faz? Compreendeu a situação? Porque assim, eu preciso entender a situação para conseguir traduzir ela numa função matemática, tá bom? Então, eu tenho os copos ali, num recipiente a altura atinge 0,8 centímetros, dá 8 milímetros, tá bom? Imagina a régua lá, ela dividida em centímetros. 0,8 é um pouquinho menos de 1 centímetro, 8 milímetros, tá bom? Então, olha ali, ó. Se eu não tiver nenhum copo d'água, olha que legal, não tenho nada de altura, a altura é 0. Se eu tiver um, é 0,8 de altura, ok? Se eu tiver 2, vai ser 2 vezes o 0,8. Então, o legal aqui da função não é exatamente a resposta, não é o 1,6. É como que eu faço para chegar nesse 1,6. Então, olha aqui o que importa, ó, a conta que é feita. Então, eu pego e multiplico 2 vezes o 0,8. Se eu tiver 3 copos ali, então vai ser 3 vezes o 0,8. Claro que nós chegamos no 2,4, mas a questão é que foi multiplicado. Então, se eu tiver x copos, eu vou ter x vezes 0,8 centímetros de altura, ok? Então, se a gente montar a tabela, a gente consegue essa função aqui, ó, y igual a 0,8x, ok? Basta eu pegar a quantidade de copos e multiplicar por 0,8. Aí ele perguntou o seguinte, quantos copos eu preciso para atingir a altura de 10,4? Então, lá no final, ele me deu o resultado, 10,4. Então, eu coloco 10,4 no lugar do y, porque é o resultado final, é o que sai da máquina, lembra? O que sai da máquina é o y. E aí, eu tenho uma equação do primeiro grau para resolver. Letra para um lado, número para o outro. Então, o que eu fiz? Primeiro eu inverti, porque eu gosto de deixar a letra no primeiro membro, tá? Você pode deixar no segundo também, ó. Simplesmente passar o 0,8 dividindo. Mas aqui eu deixei no primeiro membro, para mostrar que você pode inverter. Afinal, uma igualdade, você inverte, continua sendo uma igualdade. Aí eu tenho 0,8 que vai passar dividindo, tá bom? Eu divido ambos os membros por 0,8. E eu tenho 10,4 dividido por 0,8, olha que lindo, dá um número inteiro, x igual a 13 copos. Então, eu preciso de 13 copos para atingir a altura de 10,4 centímetros, ou 104 milímetros, tá bom? É legal a gente brincar com essa mudança de unidades aí, para que a gente possa entender com um pouco mais de facilidade, tá bom? Deu para entender aqui? Então, quando você faz a tabela, é bem importante. Precisa fazer? Não, não precisa. Mas é legal você passar por isso para você entender como que a gente chega na função. Tá bom? Beleza? Ok, então tá lá. Você também pode estabelecer uma relação entre a altura da água no recipiente em centímetros e o número de copos colocados. Então, a função relaciona o número de copos com a altura da água. Uma variável depende da outra, por isso é função, ok? Na prática, olha lá, que tal você transformar esse exercício em experimento prático? Aham, legal, né? Vamos brincar com água? Olha lá onde você vai brincar com água, tá? Você vai precisar de um copo, um recipiente cilíndrico, um vidro de conservas, por exemplo, um copinho, um copão. Você tem um copo, né? Beleza. Uma régua para medir a alturinha, papel e caneta para anotar. Então, uma dica, aquele copinho de café descartável tem capacidade de 50 ml. Você pode colocar esse e usar metade da altura, usar um exercício parecido com esse, estipular 1 centímetro ali, estipular meio centímetro e você montar uma tabela com essas quantidades para você ver que uma grandeza depende da outra, ok? Deu para entender? Olha lá, ó. Bora fazer e registrar e ó, depois troca com seu amigo a tua ideia, porque às vezes a ideia dele foi bem interessante, a tua também. É legal essa troca, tá bom? Então, o que vimos? A função linear. Então, a função linear, o meu bzinho é 0. Então, eu só tenho y igual a x, tá bom? Que é um tipo de função afim. As grandezas envolvidas em uma função linear são proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminuir, a outra também vai
diminuir, tá bom? E resolvemos problemas que envolvam função linear. Resolvemos os problemas, né? Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Até mais!